Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sexta-feira abençoada. Tenho certeza que vocês tiveram uma semana abençoada, guardados no Senhor. E sobre essa questão de ter uma semana abençoada, a gente tem que estar sempre olhando, porque eu sempre brinco que por mais que a situação tenha sido difícil, por mais que a gente tenha passado por luta, ela poderia ter sido pior. Então, sempre que a gente analisar uma situação que aos nossos olhos não é tão boa, tentar ver também que Deus esteve ali, mesmo naquela situação, Deus te guardou, Deus esteve com você. O nosso melhor não é necessariamente o melhor de Deus para as nossas vidas, né? Então vamos agradecer a Deus pela nossa semana, vamos agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor, porque Ele tem nos guardado, nos livrado, amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por tudo, obrigada, Deus, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigada por mais essa semana, obrigada pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela Tua direção, que o Senhor Deus continue a dirigir as nossas vidas por completo. Deus, em nome de Jesus, traz revelação do Senhor acerca da Tua palavra. Amém. Amém, irmãos? Então, sexta-feira, 6/11, e nós vamos falar sobre um tema que é a teologia íntima. Teologia íntima por quê? Porque a teologia, teo vem de Deus, né? Estudo de Deus, mas íntima, eu comigo, eu e Deus, né? Como é que é essa relação, esse relacionamento entre eu e Deus. E aí lá, João 11, 25 e 26, ele traz uma visão bem interessante. Ele fala de um ponto na Bíblia que é crucial. Por quê? Porque a salvação a gente só obtém se a gente de fato crer nisso aqui que vai ser dito. Disse-lhe Jesus, isso aqui Jesus conversando com Marta, né? Lázaro tinha morrido, na verdade elas mandaram avisar, né, que Lázaro estava doente, chega aos ouvidos de Jesus, que Lázaro estava doente. Só que Jesus, ele já tinha conhecimento, ciente de todas as coisas, onisciente, né, onipresente, ele pegou e falou, olha, Lázaro dorme, os discípulos não entenderam. E o Senhor foi necessário explicar, não, Lázaro morreu, mas ainda bem que eu não estava lá. E aí quando ele vem e se encontra com Marta, Marta vem ao encontro dele quando sabe que o Senhor Jesus tinha chegado, que estava chegando, e ela vem ao encontro dele, diferente da passagem de Marta lá quando ela fica na cozinha, quando ela vai receber Jesus na casa deles e que Maria fica aos pés de Jesus e Marta fica lá na cozinha, né? Nesse ponto agora a gente já tem uma mudança, por quê? Porque Marta vai ao encontro de Jesus, Maria continuou lá na casa onde ela estava, mas Marta foi ao encontro de Jesus. E Marta, quando vai ao encontro de Jesus, ela fala, olha, meu irmão morreu, mas se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E aí, a partir desse diálogo, o Senhor pega e explica para ela que, ainda que ele tivesse morrido, que ele é Deus e que ele o ressuscitaria, se ela cria ou não que ele era o Deus capaz de ressuscitar Lázaro, o irmão dela, né? Então, nesse diálogo, nós vamos trabalhar os versículos João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição é o que? Ressurgimento, né? Novo nascimento, ressurgiu, ele deixou a morte, ele reviveu, ressurreição. E a vida, eu sou a ressurreição e a vida, isso é o que o próprio Jesus declara para Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele está falando para Marta, olha Marta, Lázaro morreu, mas se você crê que eu sou a ressurreição e a vida, mesmo ele morto, mesmo que Lázaro, se ele crê nisso, né, se ele cria nisso, ainda que ele morra, ele viverá. E Maria pega nessa citação, eu trouxe até uma outra descrição que eu achei interessante, que está lá na Bíblia judaica, porque ele fala o seguinte, disse-lhe Yeshua, aqui a palavra Jesus, né, o nome Jesus, ele está no sentido original, que é Yeshua, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E essa parte aqui foi o que me chamou a atenção, por quê? Porque enquanto na NVI fala quem crê em mim, aqui já ele amplia um pouco mais, né? Ele traz o que significa, qual é o significado da palavra crer. Quem deposita confiança em mim viverá, ainda que morra. Isso aqui é muito forte. Quem deposita confiança em mim viverá, ainda que morra. Por quê? Porque ainda que eu passe dificuldade, se eu creio em Deus, se eu deposito a minha confiança nele, se eu seguro nele, se eu dou a mão e falo, Senhor, estou aqui, me segura, me carrega nos braços nos momentos de dificuldade, ser comigo, Senhor Deus,
dirige o meu leme, dirige a minha vida, eu não consigo ir daqui para frente, vai. E por mais que a gente não veja nada no caminho, nós temos a sensação e nós sabemos que o Senhor, nós temos ali no nosso íntimo a convicção de que o Senhor está trilhando os nossos caminhos, de que o Senhor está nos dirigindo. E por mais que a situação pareça tempestuosa, pareça nebulosa, o Senhor está no controle de todas as coisas. Esse descansar no Senhor, essa depositar no Senhor a confiança, crer que de fato Ele é o nosso Deus, crer que de fato Ele tem o melhor para as nossas vidas, crer que de fato Ele vai fazer, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que não esteja se cumprindo no momento, mas Deus está operando, Ele está fazendo. Não desista, não desista de crer, não desista de crer no seu milagre, de crer no Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele está fazendo. Tente ver sempre à sua volta tudo aquilo que Ele tem feito e seja grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Então, deposite a sua confiança no Senhor Jesus, né? E aí, o versículo, João continua, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta para Marta, né? E aqui dá-se o desenrolar da história, né? Quando ele ressuscita Lázaro, que já estava morto há 4 dias, né? Ele fala para Lázaro, Lázaro vem para fora, e ele pede para poder que desamarrassem Lázaro e deixassem-no ir, né? Enfim, ele ressuscita Lázaro, né? Aqui nós tivemos uma ressurreição natural, de uma morte natural. Lázaro foi ressuscitado, assim como Jesus também foi ressuscitado, mas ao 3º dia. E aí isso é interessante, por quê? Porque o primeiro versículo cita lá em João 11:25, ele fala, olha, quem crê em mim, ainda que morra naturalmente, tá? Ainda que morra naturalmente, viverá o quê? Eternamente. Viverá a vida eterna, por quê? Porque você crê no Cordeiro, o único que pode te dar a vida eterna, o único que pode, de fato, te levar até Jesus, o único, te levar até Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, é o que declara a Bíblia, né? Então, assim, a palavra do Senhor, ela fala o tempo todo disso, né? O Senhor é a vida, e a vida eterna, o único caminho para se chegar até a vida eterna é através de Jesus, através do sacrifício, crendo que Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o Filho de Deus, que veio, se fez homem em nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que eu e você tivéssemos vida e vida plena, vida abundante no Senhor, para a honra e glória dEle, né? Para que nós pudéssemos glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. E ele fala mais. Bom, então aqui, se no 25 está falando de quem já morreu, né, que ressuscitaria, aqui nós já temos uma situação diferente, porque está falando de quem ainda vive. Fala, olha, quem vive e crê em mim, ou seja, quem vive, quem ainda não passou pela morte natural e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aqui dá-se o desenrolar. Aqui, na verdade, o Senhor Jesus, ele está se referindo ao final dos tempos, né? Ele está se referindo já quando da volta do Senhor Jesus, né? E a Bíblia cita lá em Tessalonicenses, a gente tem algumas citações de como é que seria esse encontro, né? De que quando o Senhor Jesus vier, que ele vai vir, que os mortos ressuscitarão e os vivos encontrarão com o Senhor nos ares. Os vivos serão arrebatados por quê? Porque não passarão pela morte, né? Então, assim como Enoque, os vivos serão arrebatados, encontrarão com o Senhor nos céus, né? Encontrarão com o Senhor ali nos ares, né? E essa vida, quando ele fala, não morrerá eternamente, isso é interessante, por quê? Porque essa morte, essa vida eterna é justamente a vida em Cristo, né? E me chama a atenção todas as questões, por quê? Porque às vezes a gente valoriza tanto a nossa vida natural, né? E eu sempre brinco que nós somos pó e vamos voltar ao pó, e de fato isso é uma verdade, né? E fica, às vezes, a gente fica correndo atrás do tempo, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de status, correndo atrás de profissão, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de coisas que não vão nos levar para a vida eterna. E quando chega ao final da vida, você vê que tudo isso passou, que a vida passou e que aquela pessoa que morreu e que aquele ente querido que morreu não levou nada, né? Não levou nada daquilo que ele tinha construído a vida inteira, não levou nada daquilo que com ele, né, materialmente falando. Então, o que a gente leva daqui dessa vida é o que a gente construiu de
espiritualmente, né? Então, o que você tem construído espiritualmente, né? Nós temos trabalhado, temos corrido naturalmente para construir um patrimônio natural, mas e o seu patrimônio espiritual? O que você tem feito, né? Qual tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Você crê que de fato o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, né? Você crê nele, que ele é o Senhor da sua vida, e você crê a ponto de entregar o leme da sua vida para ele, para que ele te dirija por completo? Essa oração eu sempre faço e brinco que eu sou uma eterna casa em construção, né? Todos nós. Por quê? Porque nós temos que entregar o leme da nossa vida ao Senhor e permitir que o Senhor Deus entre, que Ele faça todas as mudanças necessárias, que tudo aquilo que precisa ser mudado, que Ele mude. Isso é entregar por completo a vida ao Senhor, para que Ele faça, para que Ele tome a direção, né? Quando eu tenho consciência de que o que eu desejo para a minha vida, que é nada perto daquilo que o Senhor Deus tem para mim, né? Que a vontade do Senhor, que é Ele quem dirige a minha vida, eu descanso no Senhor. Por quê? Porque eu sei que é Ele. Eu sei que a minha vida aqui está no controle dEle, e assim como a minha morte. Então não há nada que eu faça que possa retardar o meu tempo aqui. Por quê? Porque não está nas minhas mãos, está nas mãos do Senhor. Agora, em tempos de Covid, é um momento a mais, né? Que a gente repensa nessa questão da vida, né? E recentemente teve um familiar distante que faleceu de Covid, e eu fiquei pensando nisso, né? O que levou da vida, né? O que passou, o que de fato levou? Nada, né? O que adiantou tanta correria por bens materiais? O que adiantou tanta briga, tanto isso? Nada. Por quê? Porque a gente vai e não leva nada. Então, o que nós temos que cuidar é da nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, nosso dia a dia, né? De crer de fato no Senhor, de entregar a nossa vida 100% ao Senhor. E aí tem uma citação que está no MacArthur, que eu achei ela muito interessante. Nenhuma ressurreição ou vida eterna existe fora do Filho de Deus. Amém, aleluia. Nenhuma, eu vou repetir porque isso é muito forte. Nenhuma ressurreição ou vida eterna existe fora do Filho de Deus. Grava isso, não existe, é o Filho de Deus, é Jesus. Ah, eu creio em Jesus, mas você crê de fato que Jesus é o Filho de Deus que veio, que se fez homem, que morreu no seu lugar e que só através dele você tem a vida eterna? Passa por isso, irmãos. Por quê? Porque crê em Jesus, qualquer um que você perguntar na rua, a maioria vai te falar que crê. Ah, você crê em Jesus? Crê em Deus? Você acredita? Ah, acredito. Ah, acredito sim, eu creio. Não, eu creio. Tá doido? Eu não vou acreditar em Deus, em Jesus? Né? Todos falam assim, mas crer não é simplesmente, né, como está escrito lá, que foi a citação da Bíblia judaica, né, que confia, né, que deposita e confia a sua vida, né? Então, assim, você crê a ponto de deixar a sua vida nas mãos dele, você crê a ponto de entregar e falar, Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu creio que fora do Senhor não há ressurreição, não há vida eterna, eu creio que eu preciso passar pelo Senhor para chegar à vida eterna, eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, isso é o que declara o próprio Jesus, né? Então olha só que coisa maravilhosa, lembre-se disso, isso aqui é um ponto crucial, que separa aqueles que de fato confiam no Senhor, aqueles que de fato aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador, daqueles que simplesmente professam a fé cristã, que falam, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, acredito em Deus. Nenhuma ressurreição ou vida eterna existe fora do Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor e Salvador. Ele se fez homem, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, para que nele nós tivéssemos a vida eterna, né? Então, ainda que morra, que você possa viver eternamente. Há pouco eu estava falando com um conhecido, né, que está com um familiar na UTI, e eu fiquei pensando em relação a isso, né? Essa pessoa está no final da vida, e o que ela vai levar? Será que ela já teve um encontro com Deus, ou ela vai morrer, né, eternamente? Ela vai ter uma vida eterna, ela vai morrer eternamente, né? Morrer eternamente por quê? Porque ela não vai viver tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a vida dela se ela não teve esse encontro genuíno. Então a nossa vida passa como um risco, a nossa vida passa como um piscar de olhos, né? Nós temos que estar atentos. Por quê? Porque a nossa vida pertence ao Senhor e muitas vezes as pessoas não reconhecem isso e deixam Jesus e aceitar, né? Aceitar o Senhor, deixam para servir ao Senhor, né, e para de fato entregar suas vidas ao Senhor no final da vida, sem saber que o amanhã a Deus pertence, ninguém sabe. Então não perca tempo, irmãos, viva tudo aquilo que o Senhor Deus tem projetado para você, vida plena. Não existe vida plena, não existe ressurreição, não existe vida eterna fora do Filho de Deus, fora do centro da vontade dele. Amém, irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor Deus te dê consciência disso, que nenhuma ressurreição
ou vida eterna existe fora do Filho de Deus. Eu estou fazendo questão de frisar isso aqui várias vezes, estou repetindo propositalmente, por quê? Porque isso tem que ficar gravado na sua memória. Não existe qualquer um que venha te pregar um evangelho que ofereça ressurreição ou vida eterna fora do Filho de Deus, está errado, está contrário à palavra de Deus. Por isso que você tem que saber da palavra. Por quê? Porque quando vier te oferecer oferecer coisa que não está de acordo com a palavra, você tem que rejeitar. Então, conhecereis a verdade vos libertará de que todo engano, tudo aquilo que às vezes tenta vendar os olhos, tudo aquilo que tenta oprimir. Amém? Que o Senhor abençoe, que o Senhor Deus te dê um final de semana abençoado, guardado no Senhor para você e para a sua família. Bom, vamos lá então. Quarta-feira farol, nós vamos deixar para falar mais na frente, porque ainda temos uns dias, né? E culto, às 18h20 nós temos a nossa escola bíblica dominical, tem sido uma bênção, não deixe de participar. Tem sido muito, muito bom. Tire esse momento para você aprender mais ali do Antigo Testamento, para saber mais da Bíblia, para conhecer mais, para a partir desse momento despertar em você a sede ali da Palavra de Deus, de saber mais de todas as histórias, de tudo aquilo que a Bíblia nos traz. E às 19h nós temos o nosso culto presencial, nesse domingo nós teremos ceia, então não percam, irmãos, nós esperamos todos vocês. Não deixe de estar na casa do Senhor, viu? Ovelha que fica dispersa é a ovelha que está sujeita a tudo aquilo, sujeita aos laços do diabo. Então não deixa, vem para perto, busque o Senhor. Busca o Senhor de casa. Não precisa ir na igreja, eu posso estar aqui na minha casa que está tudo bem. Mas irmão, se você pode ir, vá até lá, porque aquele é um ambiente diferente. Eu posso testemunhar isso, particularmente falando. Por quê? Porque tem dia que eu saio aqui de casa cansada, exausta de fato. E eu peço ao Senhor, Senhor, renova as minhas forças. Irmãos, eu saio outra pessoa lá do culto, tá? Eu saio outra pessoa naturalmente no físico e no emocional também. Assim, Deus, quando eu estou lá e quando eu saio de lá, a Vanessa que entra é uma, a Vanessa que sai é outra, totalmente diferente. Então, louvado seja o Senhor. Não há ambiente melhor do que a casa do Senhor. Não há lugar melhor para se estar do que na casa do Senhor, louvando ao Senhor em comunhão com os irmãos. Então, não perca tempo, irmão. Se você pode ir lá presencialmente, participa com a gente, porque tem sido bênção. Vem desfrutar desse momento ali do Espírito Santo de Deus agindo. E quem não pode ir, a gente compreende. Tem pessoas que de fato não podem ir, mas que graças a Deus tem nos acompanhado, tem ficado firme, né? Gislene, todo mundo é família toda, Toninho, Cleiton, Zilda, então todo mundo, enfim, todos os outros que têm nos acompanhado, que não podem ir, Davi, Lília, enfim. Mas tem acompanhado. Irmãos, permaneçam firmes, tá? E que Deus abençoe, que Deus os guarde e até domingo. Que Deus te abençoe.